Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, meu nome é Elias Souza. Você está no canal dedicado a questões emocionais. Então, se não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, sugerindo novos temas para serem abordados aqui. O tema de hoje é terapia e religião. É saudável? Olha só, tem três assuntos que, quando se fala principalmente no Brasil, causam um alvoroço muito grande, debates acalorados. Às vezes, as pessoas vão para vias de fato, porque não suportam ser contrariadas dentro daquilo que elas acreditam ser o certo, a verdade. Esses assuntos são futebol, política e religião. Você não pode opinar sobre isso, que dá confusão. Só que alguns assuntos a gente não pode fugir deles. E hoje eu vou falar um pouco aí sobre terapia e religião. Eu sei que muitas pessoas vão ficar aí chateadas comigo, mas eu tenho que dizer a verdade. Olha só, questões emocionais, isso aí é muito, mas muito sério. Só que algumas pessoas, alguns profissionais, não conseguem separar uma coisa da outra. Não conseguem. Eu sei que você que é evangélico, católico, espírita, budista, hinduísta, não importa. Eu tenho certeza que talvez você não vai gostar muito deste vídeo com as coisas que eu vou falar aqui. Porque algumas pessoas me perguntam, pessoas que trabalham aí com saúde emocional, Elias, eu posso misturar religião com terapia? Olha só, isso é muito temeroso. Sabe por quê? Se você chegar para um evangélico e falar para ele que a religião dele está errada, ele vai tentar te provar de qualquer maneira que ele está certo. Se você chegar para um católico, vai ser a mesma coisa. Para um hinduísta, um budista, não importa. Então é uma coisa muito, mas muito pessoal. E detalhe, alguns profissionais de terapia têm misturado essas coisas. Eu tenho visto muitos profissionais de saúde emocional misturando, tá, o seu profissional com questões religiosas. Você corre um grande risco, sabe por quê? Talvez aquilo que você acredita é totalmente contrário do que a outra pessoa acredita. Às vezes você pode estar atendendo aí um ateu e você vai e fala: "Ah, eu vou orar por você aqui nessa sessão, eu vou falar de Jesus para você". Isso pode, sabe, quebrar ali a confiança entre terapeuta e o paciente ou cliente. Eu sei que muitos, por terem uma convicção religiosa, por terem se convertido, acreditarem, têm às vezes testemunhos com aquela religião, pensam que todas as pessoas precisam saber disso. Olhando pela ótica bíblica, é claro que eu estou falando aqui dos cristãos. É claro que as pessoas sabem que lá na Bíblia fala que tem que anunciar o evangelho, pregar. Só que nós temos que entender, tudo na vida existe um equilíbrio. Tem pessoas que elas não conseguem dar um bom dia sem falar de religião e acham que isso é bonito, que é maravilhoso. Ah, eu estou pregando, estou fazendo um monte de coisa. Às vezes você está espantando as pessoas de querer conhecer o cristianismo. Sabe por quê? Porque eles acham você um fanático, acham que você é uma pessoa destemperada e desequilibrada. E a Bíblia, né? Eu sou cristão, tá, gente? A Bíblia não tem ali Jesus sendo uma pessoa desta forma, não. O seu testemunho vale muito mais do que as suas palavras. Não adianta você ficar o tempo inteiro, né? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Jesus te ama, que Jesus possa converter seu coração. Para que isso? A pessoa te deu um bom dia, dá bom dia para ela. Mostre que você é uma pessoa amigável, tranquila, e ela vai ver Jesus em você. Eu estou falando aí do cristianismo, mas pode ser qualquer outro tipo de religião. E eu me refiro aqui no dia a dia, em geral, mas em terapia. Tem algumas pessoas que procuram terapeutas e dizem assim: este terapeuta que eu estou escolhendo precisa ser cristão. Eu entendo por que você faz isso e não tiro a sua razão. É porque tem muitos profissionais que, ao invés de exercer a sua profissão, ajudar as pessoas nas questões emocionais, querem imputar a sua religião. Então, por exemplo, uma pessoa aí que é cristã e vai fazer terapia com alguém que é budista, ela pode ficar assustada, porque essa pessoa vai querer imputar na mente dela que ela tem que ser budista. Ou então uma pessoa mais esotérica, aquelas coisas todas. E muitos ficam com medo. Só que já parou para pensar
que quando você está com uma dor, uma cólica muito forte, você chega no pronto-socorro, no hospital, e você não fica ali perguntando qual é a religião do médico? Você sabia que tem muitos médicos que são ateus, outros são espíritas, outros são evangélicos, outros são hinduístas, só que eles não ficam ali falando sobre este assunto, porque eles estão ali para resolver o seu problema de saúde. Na questão terapêutica é a mesma coisa. Inclusive, os profissionais de psicologia sabem disso. Tem o código de ética, onde fala que ali a pessoa não deve misturar, né, o tratamento terapêutico com religião. Tá? Isso aí está no código de ética dos psicólogos. Inclusive, você que é psicólogo que está me assistindo aí sabe disso. Só que algumas pessoas, não importa se é psicólogo, psicanalista, terapeutas, querem fazer essa mistura, porque eu sei que alguns fazem com boa intenção, porque se essa pessoa é cristã e ela entende que Jesus transformou a vida dela, que ela ficou bem depois que ela conheceu Jesus, ela quer passar isso para o outro. Só que o problema é que você está confundindo as coisas. Você está querendo converter a pessoa no ambiente, no lugar errado, na hora errada. Esta pessoa quer resolver os seus problemas emocionais com a terapia. Porque se ela quiser resolver os seus problemas espirituais, elas vão para uma igreja. E lá nessa igreja vai resolver as questões espirituais. Um dia desse alguém, né, que eu atendo aqui me perguntou: Elias, eu estou curiosa em saber qual religião você é. Eu disse para ele: eu sou da religião X. Sabe por quê? Porque eu não vi nada demais em falar qual é a minha religião. No entanto, eu respondi e já mudei de assunto. Eu poderia falar, porque a minha religião é assim, assado, é assim, tal. Não fiz nada disso. Sabe por quê? Porque eu sei que aquela pessoa tem uma outra religião e eu tenho que respeitar. Ou a sua sessão, você que é terapeuta, psicólogo, psicanalista, aí entenda, ou a sua sessão vai virar um debate religioso. É a mesma coisa se eu tivesse aqui uma bandeirinha do meu time, o time que eu torço. A pessoa que eu estou atendendo pode olhar e falar assim: poxa, esse cara aí, nossa, olha o time que ele torce, ou querer debater comigo falando do time dela. E a intenção não é essa. E eu estou falando aqui para terapeutas, psicólogos, psicanalistas e pessoas que fazem tratamento. Não tem essa necessidade de saber qual é a religião que a pessoa tem, porque essas coisas não se misturam. Questões terapêuticas não se misturam com questões religiosas. Ah, Elisa, mas eu vi alguém um dia desse anunciando terapia cristã. E se a pessoa quer fazer essa mistura, tudo bem. Eu, pessoalmente, não concordo. Eu discordo, tá? Se a pessoa quer fazer isso, tudo bem. Eu respeito, só não concordo. Algumas pessoas sabem. Eu fiz 2 faculdades que duraram aí 8 anos na área religiosa. Eu sou teólogo e cientista religioso. Foram 2 faculdades que eu fiz com muito carinho, com muito amor, porque eu gosto dessa área. Mas quem faz tratamento comigo sabe que eu não fico falando de religião dentro dos meus atendimentos. Eu não fico querendo converter ninguém dentro dos meus atendimentos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu fazia um tratamento de fisioterapia com um profissional. Este profissional me incomodava muito. Por quê? O meu nome é Elias, é um nome bíblico. E ele, por ser evangélico, eu acho que ele entendeu, poxa, esse cara deve ser evangélico. Tudo dele era falar de Bíblia. Mas depois eu percebi que não era só comigo, não. Quando eu, às vezes, estava lá, chegava uma pessoa, era um tal de pregar 24 horas. Aquilo me incomodava. A pessoa do lado ali, que tinha outro comércio, me falou que também achava bem chato aquilo e que todo crente, todo cristão era chato. Vocês estão entendendo? Eu mesmo parei de ir lá devido a isso. Então você aí que é profissional da área emocional pode estar espantando aí os seus clientes por causa dessa situação. E você que é um cristão, você que é espírita, budista, entenda, quem trabalha com saúde emocional, ele está ali para lhe atender, lhe ajudar nas suas questões emocionais. Então não precisa ficar aí bitolado procurando alguém que seja da sua religião, que professa a mesma fé que você. Isso aí não tem necessidade, a não ser que você queira saber se essa pessoa, durante o tratamento, se ela usa a religião dela. Aí essa pessoa que está errada. Mas tem pessoas que dizem assim: eu só vou no profissional se for da minha religião. Me perdoa o jeito de falar, mas isso é uma tremenda besteira. Quando você vai no supermercado, a menina que está lá no caixa,
ela é da sua religião? Não, né? O açougueiro lá que corta a sua carne é da sua religião? Também não. Quando você vai fazer um exame de vista, você quer saber qual a religião daquela pessoa? Também não. Só que essas pessoas, elas não ficam ali o tempo inteiro falando da religião delas. Então, o que eu quero dizer neste vídeo é que nós precisamos ter ética, separar as coisas. Eu tenho visto alguns profissionais aí nas redes sociais que às vezes é um pastor, um padre, aquela coisa toda, e se tornam terapeutas, profissionais aí da saúde emocional e ostentam aquilo ali como se fosse um diferencial. Entenda, se você é profissional e está misturando essas coisas, você não está tendo ética. Esta é a minha visão, porque você está tentando imputar na mente daquela pessoa coisas que não deviam. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu sei que talvez alguns que estão me assistindo possam estar pensando assim, Elias, então você está se achando melhor aí? Não, não é. É respeito àquelas pessoas que nos procuram com problemas emocionais. Isso nós temos que ter respeito pelas pessoas. Nós temos que tratar essas pessoas das suas feridas emocionais e não fazer da nossa profissão um campo de pregação. O exemplo que eu ia dar para vocês é o seguinte: eu, Elias, eu sou muito apaixonado com a bandeira do Brasil. Olha só, isso tem alguma coisa a ver com política? Não. Eu aprendi isso quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, que na escola onde eu frequentava, lá a gente tinha que cantar o hino nacional todos os dias, entende? O hino nacional tinha uma bandeira que era hasteada ali, e eu aprendi a gostar muito da bandeira do Brasil. Eu gosto das cores da bandeira do Brasil. Inclusive, eu iria comprar uma bandeirinha do Brasil e colocar aqui na minha estante. Mas sabe por que eu não fiz isso? Porque se eu colocar uma bandeirinha aqui do Brasil, muitos vão associar o Elias com um grupo político, entende? Não importa se o Elias é de direita, é de esquerda ou é de centro. Então, para evitar talvez um constrangimento, talvez até um gatilho aí na pessoa que vai ser atendida, eu prefiro nem colocar bandeira aqui, bandeira do Brasil. Só que a história que eu tenho com a bandeira do Brasil não tem nada a ver com política. Mas por que eu não posso evitar isso? Para não constranger aí a pessoa que me procurou, confiante que eu poderia ajudá-la a resolver os seus problemas emocionais e não seus problemas religiosos. Então eu quero dizer aqui neste vídeo que eu discordo totalmente de quem fica aí pregando, evangelizando dentro das suas sessões. Eu conheço um caso de uma mulher que ela, dentro da sessão terapêutica dela, ela colocava algumas coisas que acontecia lá no seu centro. Ela é espírita. Ou seja, algumas pessoas que foram lá fazer tratamento emocional com ela ficou bastante assustado com aquilo porque não estava acostumado. Eu já vi outras pessoas que antes de fazer as sessões, se a pessoa é ateu, budista, hinduísta, não importa, ela quer fazer uma oração com aquela pessoa. Então, eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Eu já vi profissionais que ficam rezando antes, rezando com a pessoa que está ali à frente antes de começar o tratamento. Eu não vejo uma ligação assim saudável, porque se você quer evangelizar, você quer pregar, você tem várias outras formas de fazer isso, tá? Porque se você trabalha num órgão público, num banco, você não vai ficar o tempo todo ali falando de Jesus para as pessoas. Porque você vai cumprir as normas ali do seu patrão. E é até ético isso. Então, você que é profissional aí de saúde emocional, fique ligado nisso. Você que quer fazer um tratamento emocional, não se preocupe aí com a religião da pessoa. Isso não vai mudar nada. Às vezes você vai deixar de fazer uma cirurgia, talvez ir a um dentista que é um baita de um profissional, talvez você deixe de ir aí num psicólogo, um psicanalista, um terapeuta que entende muito bem daquilo que ele está falando, simplesmente por causa de religião ou até mesmo por questões políticas. Então, meus amigos, eu espero que vocês estejam entendendo onde eu quero chegar. Se você quer evangelizar, saia aí na rua, distribua um folheto, pergunte aos seus amigos se querem estudar a Bíblia ou a sua religião. Olha só, você tem que ficar bem atento a isso. Ao você tentar colocar na cabeça da pessoa a sua religião, tentar converter aquela pessoa, você pode estar piorando a situação dessa pessoa. Eu estou dizendo isso que eu já atendi várias e várias pessoas aqui que estão depressivas
ansiosas, outras com transtorno do pânico. Sabe por quê? Por questões religiosas. Um dia desses mesmo eu estava conversando com alguém sobre essas questões religiosas e ela disse que o líder religioso lá disse que tudo é espiritual, que não tem nada disso, que procurar um profissional da área de saúde emocional não iria resolver nada, a não ser que fosse uma pessoa religiosa. Nada a ver isso aí. Eu até falei assim, vai lá e fala para o seu líder religioso, se um dia ele quebrar a perna jogando bola, alguma coisa assim, se ele vai querer escolher alguém que é da religião dele ou qualquer um lá do hospital vai poder atendê-lo. Então a gente tem que parar de fazer essa mistura, essa confusão na cabeça das pessoas aí, porque não faz o mínimo do sentido. Nós temos que respeitar todas as religiões. Sabe por quê? Porque nós estamos em um país laico. Olha só, eu atendo pessoas aqui que não acreditam em Deus. Outras são católicas, praticantes mesmo. Outras são católicos que às vezes passam 1 ano, 2 anos sem ir à igreja. Outros são evangélicos de várias denominações. Outros são espíritas. E todos eles eu respeito e quero ajudar da mesma forma. Mas em momento algum eu quero que eles sigam a minha religião. Sabe por quê? Porque isso é uma questão de escolha. E detalhe, eu como profissional, eu estou aqui para ajudar essas pessoas nas questões emocionais e não para poder fazer aqui do meu consultório uma igreja. E falando em igreja, não é crítica, mas tem pessoas que fazem aí propagandas usando o nome de igrejas, sabe? Usando a igreja para poder fazer propaganda como profissional de saúde emocional. Totalmente errado. Para que isso? Para que fazer esse comércio? Ainda mais se é cristão, né? Lê lá na Bíblia, lá quando Jesus chegou lá e tinha uns mercadores lá na porta do templo, o que Jesus fez? Então tome cuidado com isso aí. Eu não quero que este vídeo se torne um vídeo polêmico, até porque muita coisa que eu estou colocando aqui é a minha opinião. Em outros pontos, por ser cristão declarado, eu me baseio dentro da Bíblia, até pelo tempo que eu estudei. Como eu disse para vocês que eu sou teólogo e cientista religioso, só para vocês entenderem, o cientista religioso ele estuda todas as religiões. E a partir do momento que eu estudei todas as religiões, eu aprendi algo muito importante, que se chama respeito. A palavra de ordem é essa, respeito. Se você encontra alguém que acredita que esta garrafa aqui de álcool pode ajudar ele a sair do fundo do poço, alguma coisa, respeite essa pessoa, é a fé dele. Não é porque você acredita que este fio dental é que serve que você tem que falar que o álcool não presta. Não é assim, senão vira o quê? Conflitos. É por isso que alguns países aí ficam brigando, tendo guerras, sabe por quê? Porque eles não se respeitam, não respeitam o que o outro crê. Então espero ter lhe ajudado aí com este vídeo. Espero que vocês não se ofendam comigo, principalmente aqueles que trabalham nessa área e têm insistido em fazer da sua profissão uma religião. E terapia não é religião. Terapia é ajudar as pessoas nas suas questões emocionais. Até o próximo vídeo e um forte abraço.